Pode sentar. Deus é maravilhoso. Você crê assim? Amém. Deus é maravilhoso. E eu queria, dizer para você, e eu vou começar essa mensagem perguntando para você se a sua vida é toda de momentos felizes, só momentos alegres, ou se você tem também momentos difíceis, Como é que é a sua vida? Você tem momentos difíceis, que nem eu? Você tem também? Sabe, o que faz você quando passa por momentos difíceis, Quando você tem sentimentos ruins, O que esses momentos difíceis geram em você? Geram sentimentos ruins na sua vida? O que você guarda? Você guarda esses sentimentos, essas coisas ruins que você passou, essas experiências ruins, faz com que você guarde esses sentimentos ruins dentro de você ou não? Eu quero que você entenda, Nós não devemos guardar sentimentos ruins por nada. Sabe, nós precisamos entender que nós temos que trocar esses sentimentos por outros sentimentos. Nós temos que trocar, e você vai entender o que eu quero dizer. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 10. Abra no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler de 7 a 10. Dos versículos 7 ao versículo 10. João 10, de 7 a 10. Acharam? João, capítulo 10, versículo 7, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que mais uma vez nessa noite, Senhor, os corações se abram, Pai, para ouvir a Tua palavra, o Teu Espírito, Pai, para que todos possam sair alimentados deste lugar, Pai. Venha sobre a nossa vida, Senhor, por misericórdia, venha por graça, Senhor, que nós tenhamos de Ti, ó Pai, a mensagem que nós precisamos, Senhor, que essa noite seja também assim, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Nós vemos, na palavra de Deus, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Nós lemos no versículo 10, Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele rouba a nossa paz. Ele mata a nossa vontade de ser melhor, por exemplo. Ele mata os nossos sonhos. Ele mata a nossa bondade, a nossa vontade de ser bom. Muitas vezes as pessoas são influenciadas pelas coisas que elas passam e elas acabam perdendo a vontade de serem boas, de serem pessoas que doam. Por quê? Porque o ladrão, ele vem e nos rouba essa vontade. Ele destrói a nossa vida. Ele destrói, a nossa vida, tanto na terra como no céu. E aí, eu vou dizer para você, nós temos exemplos, talvez você tenha um exemplo particular, de vidas que foram roubadas, que foram mortas, que foram destruídas. E quando eu falo isso, eu não falo simplesmente da pessoa morrer, não. Eu quero que você pense, talvez você já tenha pensado sobre isso, Você já pensou que todo bandido, todo mau caráter, todo pedófilo, todo assassino, todo estuprador, um dia ele foi um bebê lindo e maravilhoso. Um dia ele foi criado,
por uma mãe e um pai, ele era lindo, maravilhoso, era meigo. Esses bandidos, essas vidas, elas foram tragadas, elas foram roubadas, elas se tornaram assim, porque elas perderam a bondade, elas perderam aquilo que elas tinham no início, a pureza que tem uma criança. Então, essas pessoas horrorosas, né, que às vezes até a mãe de uma dessas pessoas pensa assim, o que aconteceu? Meu filho, ele era maravilhoso, ele era bom. Aí você ouve essas coisas, você ouve, né, as pessoas falando dos seus filhos, que hoje são bandidos, assassinos, as mães falando, ele não era assim. Essas vidas foram roubadas, essas vidas foram destruídas. Sabe, por vezes, né, pessoas que nós conhecemos que eram boas, e aí eu não estou falando de assassinos, não, pessoas que eram boas, né, elas não foram transformadas, não, elas foram transtornadas. As pessoas eram boas, e aí depois elas foram transtornadas por coisas que aconteceram, por vontades, desejos, por coisas que vêm, né, as nossas vidas, e as pessoas se tornam mais. Elas são roubadas daquilo que elas tinham. E a partir daquele momento especial que é o nascimento, uma criança é pura, como eu falei, então você tem o nascimento de uma criança maravilhosa, etc. E aí, a partir daquele momento, aquela vida começa a sofrer coisas. Aquele bebê né, aquele bebê que era maravilhoso, né, ele começa a sofrer decepções, ele começa a ter momentos difíceis, e são os mais variados, né? Como você ouve, não sei se você sabe, eu não quero assustar você que tem criança pequena, mas a maioria das crianças que são violentadas por conhecidos, não são por estranhos. A maioria dessas crianças que são violentadas, às vezes por parentes, pessoas que você nem desconfia. E acontece isso, e isso destrói a vida dos outros, dessas crianças. Essas crianças são destruídas por coisas que acontecem. E aí, ela começa, olha para mim, ela começa a trocar essas experiências ruins por sentimentos ruins. Essas crianças começam a ter essas experiências ruins e começam a trocar por sentimentos ruins. Eu vou repetir, por sentimentos ruins, por consequências nas suas vidas ruins. Elas passam a ser mais por causa disso, por causa das experiências, muitas vezes por muitas preocupações, e aí eu estou voltando para nós, né? Por muitas preocupações, por muitas frustrações, por raiva. Nós acabamos, né, trocando as coisas. Nós não devemos ganhar ou reter esse sentimento, mas aí a gente perde o nosso sono. Você já perdeu o sono por causa de um problema? Com certeza sim, né? Você não levantou a sua mão, mas com certeza você já perdeu o seu sono porque teve um problema, porque teve uma preocupação, né? Você então começa a trocar essas preocupações, frustrações, raiva, por perda de sono. Você deixa de dormir, às vezes deixa de comer. Adianta alguma coisa isso? Você melhorou alguma coisa por deixar de ter dormido? Você conseguiu raciocinar e resolver o seu problema? O dinheiro que não tinha surgiu? Não adianta. Não adianta nada. A gente trocar sentimentos ruins ou coisas que estão acontecendo ruins por outros. Não adianta de nada isso. Não dá solução aos nossos problemas. Isso não é a solução. Você, por acaso, se sente melhor depois de uma noite mal dormida porque ficou preocupado? Não, com certeza não. Você acha que isso é o caminho a seguir? Você agora ficar com raiva de alguma coisa, você ficar com medo de alguma coisa? Não é solução. Isso não é a solução. A nossa solução sempre será Jesus Cristo. E eu queria que você abrisse em 1 Pedro. Abra comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 7.
Com certeza você conhece esse versículo, mas eu quero que você abra comigo e leia comigo. 1 Pedro 5, 7. Acharam? Diz assim: lancem sobre ele lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você crê na Bíblia? Você sabe o que tem que fazer? É isso aqui, ó, lançar sobre ele. Não trocar sentimentos ruins por consequências ruins ou por sentimentos ruins. Você tem medo, aí, não sei se você já ouviu falar disso, mas às vezes você tem medo e troca por raiva. Já ouviu falar nisso? Você tem medo e troca por raiva. Você tem medo, troca por agressividade. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Você está com raiva, aí você perde sono. Você não pode deixar isso acontecer. O que você tem que fazer? Lança sobre Jesus toda a sua ansiedade. Lança sobre ele a sua ansiedade. É isso que nós temos que fazer. Por mais difícil que possa parecer, você, no mínimo, tem que tentar fazer isso. No mínimo, você tem que entender que você não precisa viver do jeito que você vive. Você entendeu? Você não precisa viver do jeito que você vive. E eu estou falando em relação a sentimentos. Eu estou falando em relação a medo. Eu estou falando em relação a raiva. Eu estou falando em relação a eu perco meu sono porque as contas vão chegar. Não tem que fazer isso. Isso não vai adiantar de nada. Troque o seu jugo por Jesus. Ele falou que o jugo dele era leve. É o que está na palavra. Troque com ele. Faça essa troca. Você sabe o que é escambo? Eu falei no início, né? Sabe o que é escambo? Quem sabe o que é escambo? Alguns sabem, nem todos. Escambo é um tipo de transação econômica que não tem dinheiro, né, no meio. O escambo é tipo, eu tenho uma galinha, você tem cenoura. Aí, eu quero cenoura e você quer galinha. Então, vamos combinar? Quantas cenouras você me dá pela minha galinha? É isso é escambo, né? Sem intermediários, né? É uma troca direta, sem dinheiro no meio, né? Sem precisar ir ao supermercado, né? O supermercado não comprou nem a galinha nem a cenoura para nos vender, você fez isso diretamente, né? Sabe, é assim, eu tenho galinha, você tem cenoura, topa? Topa, pronto, trocou. Ficou assim, né? Inclusive, você fica livre de pagar os impostos, né? Porque eu não tenho imposto nem na compra nem na venda. Oh, que beleza, né? Mas na cidade não dá para fazer isso, tá? Não pense nisso, porque não dá. Mas, sabe, Jesus, ele te diz, me dá essa confusão em que você está vivendo. Dá para mim essa confusão em que você se meteu. Troca comigo. Ele faz isso por nós. Ele quer fazer isso por nós. Você não precisa viver ansioso. Gente, eu não estou dizendo que eu consigo não viver ansioso nunca, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você tem que saber a verdade e tentar viver pela verdade. E isso eu faço. Quando eu estou ansioso, eu vou e peço a Deus para me tirar a ansiedade. É o que você tem que fazer também. Porque Jesus quer isso, Ele quer trocar com você. Ele quer que seu jugo seja leve, Ele não quer que você tenha um jugo pesado. Ele quer que sua vida seja feliz. Hoje de manhã a gente cantou uma música. Eu nunca lembro as músicas. A letra, eu lembro, a música eu lembro muito bem, a letra não. Não, do estar feliz. Hein? Aquele que está feliz, diga amém. Por aí, não vou sacrificar o seu ouvido. Mas, sabe,
a gente precisa ser feliz, a gente precisa ser alegre. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Isso tem que ser a nossa verdade, viver alegre. Se você está vivendo uma situação de constantemente oprimido, né? Constantemente deprimido, constantemente sendo atacado, constantemente vivendo ansioso, perdendo sono, está errado. Está errado. Você precisa reagir da maneira certa. Jesus quer mexer com você. Ele quer trocar aquilo que está em você e está errado. Ele quer isso. Sabe? Ele diz assim, me dá o seu problema e eu te peço apenas fé. É o que ele pede para a gente. Ele pede o problema e nos pede em troca que nós tenhamos fé. Me dá o seu problema e eu te peço que você me busque. É isso que ele quer. Você topa uma troca direta. Nós só temos a ganhar. Você só tem a ganhar. Primeiro que você tira o pensamento das coisas ruins e transfere o pensamento para Jesus, para buscar Ele, para ler mais a palavra. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar com tudo isso. E é isso que você tem que fazer. Por que a gente não consegue? Por que muitas vezes a gente não consegue? O que será que acontece conosco? Será que falta confiança para nós? Será que é confiança o problema? Falta disposição, né, para esse esforço de fé que você vai ter que fazer? Ou esse esforço espiritual? Será que falta, né, disposição sua para isso? Porque Jesus já ofereceu. Jesus já ofereceu. Como eu costumo dizer, né? Algumas coisas Jesus nos dá como um cheque em branco. Um cheque em branco assinado. É só você botar lá o seu problema. Você já pode sacar, ele já nos deu. É só você sacar aquilo que você precisa. Mas você precisa ter o quê? Confiança, fé nele. Você precisa fazer um esforço espiritual para sair do seu problema. Você tem que olhar o seu problema de fora. Você tem que entender que isso que está acontecendo com você não é para estar acontecendo. Não é para ser assim. Você precisa entender isso. Será que nós realmente achamos que nós podemos fazer alguma coisa quando nós estamos na pior? Será que nós conseguimos melhorar realmente alguma coisa? Será que nós conseguimos fazer melhor que o nosso Deus? Por que a gente não entrega? Por que a gente não faz, né, como Deus mandou, como Jesus nos sugere? Por que a gente não faz isso? Sabe? Por que reter o sofrimento? Por que reter o alívio que Jesus já nos prometeu? Por quê? Por que a gente não entrega logo aquilo que a gente precisa entregar? O que adianta, por exemplo, você ficar prostrado? Você tem um problema e aí você não consegue fazer nada. Você fica parado, paralisado. Fica inerte na cama, né? Parado na cama. Faz nada. O que adianta você não dormir? Vai ajudar alguma coisa? Não vai ajudar em nada. Meu irmão, falar como um bom carioca, né? Meu irmão, né? Eu descobri que carioca ele fala assim também, né? E fala com chiado, né? Eu fiquei decepcionado. Eu não sei falar inglês não, mas eu tentei falar inglês com uma pessoa no avião. E aí ele falou assim, poxa, você faz muito em inglês, não é em português. Aí eu fiquei decepcionado, oh meu Deus, eu chio em inglês. Sabe, meu irmão, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Todos os caminhos. Os bons
e os ruins. Todos os caminhos entrega ao Senhor, os agradáveis e os desagradáveis. Entrega tudo. Não retenha. Você não pode fazer nada, você não pode fazer melhor. Você não pode fazer melhor do que o nosso Senhor. Amém? Amém. Eu só pedi para você falar amém uma vez. Você pode dar mais um amém mais forte. Só pedi até agora esse amém. Amém? Oh, você não está cansado já não. Sabe? Eu quero que você volte lá a ler comigo. João, o Evangelho de João 10. Nós vamos ler os versículos 7 a 10 novamente. Abra lá em João, capítulo 10, versículo de 7 a 10. Abriram? Eu quero que você preste atenção em tudo que nós vamos ler aí, e depois eu vou concluir. Diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7, 8 agora. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas verdadeiras, não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim, Jesus falando, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Agora o versículo 11, que eu não tinha lido antes. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a vida dele por nós. Mais uma vez, Jesus trocando conosco. A situação de pecado eterno, condenação eterna, e ele deu a sua vida por nós. O bom pastor dá a vida. Jesus trocou a sua vida por nossa felicidade. Ele trocou a sua vida por nossa vitória neste mundo, né? Manter-se, a nossa vitória nesse mundo é nos mantermos no caminho do Senhor, né? Por nossa salvação, ele trocou a sua vida por isso. E aí eu pergunto para você, o que falta para nós? Por que a gente não confia nisso? Por que a gente não confia nisso? E não vive dessa forma? E aí eu digo para você que o segredo é nós levarmos os nossos problemas a Deus e não criar outros sentimentos como consequência daquilo que nós vivemos, daquelas coisas ruins que nós vivemos. Não é trocar sentimento por sentimento, é levarmos a Ele, trocar com Jesus. Sabe, se acontece de você ter algo, né, que vai te perseguir, imagina, você tem um problema e aquilo vai te perseguir a sua vida inteira, vai te marcar a vida inteira. Você não pode deixar que isso aconteça, você tem que se livrar disso, porque nós somos humanos. Se você tem um probleminha lá no fundo do seu coração, aquilo influencia um monte de coisa. Você fica com raiva de algumas coisas, você fica com ojeriza de algumas coisas, você tem medo de algumas coisas por coisas que aconteceram no passado, que você não entregou. E aí você vai viver essa consequência dessas coisas, desses acontecimentos ruins para o resto da sua vida. Vale a pena isso? Não. Entrega. Troca com Jesus. O segredo é você, na terra, extinguir esse momento ruim, acabar com ele, com ele, tudo que ele possa gerar. Não viva com os problemas, não viva com as consequências daquelas coisas que aconteceram a você. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é suficiente. Creia que Deus é suficiente. Você tem um problema? Deus é suficiente para resolver o seu problema, ainda que você tenha criado o problema. Sabe, você cria problema. Eu já criei muitos problemas para mim mesmo, né?
Estou falando para nós mesmos. Para os outros, então, a gente cria muito mais. Mas para você mesmo, você cria problemas. Você se envolve em situações, mesmo assim, mesmo que você pense, eu não mereço que Deus resolva. Não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, Deus me ama. Ele me ama. E Ele quer me dar felicidade, Ele quer trocar. Ele quer me dar a vida dEle, Ele quer me dar felicidade, Ele quer me dar satisfação. E a gente tem que entender isso. E Ele é suficiente, o poder dEle é suficiente para resolver os seus e os meus problemas. Ele é suficiente para resolver os problemas. Preste atenção. Se todo mundo, nós somos hoje, eu acho que 6 ou 7 bilhões de pessoas. Se todos os 7 bilhões de pessoas, eu quero que você preste muita atenção nisso, se todos os 7 bilhões de pessoas tivessem problema, mesmo que o problema fosse o mesmo, digamos, hoje, problema de água, por causa de São Paulo, está muito, muito visível isso para nós. Se todos nós tivéssemos problema com água no mundo inteiro, como em alguns lugares tem, estão passando por isso, Deus podia fazer brotar água da terra, podia fazer água onde não tem. Ele é suficiente para isso. Por que você acha que o seu problema é maior do que Deus? Ele não é. Ele é suficiente para todos os nossos problemas. Ele não tem limites. Ele não tem limites em poder e não tem limite em paciência para conosco. Você pensa assim, puxa, mas eu errei nisso de novo. Eu errei de novo nisso. Mas Deus não tem limite em paciência. Se você derramar o seu coração, Ele novamente vai a você. Não existe limite de paciência para Ele. Se Ele pede para nós termos paciência, imagina Ele. Ele não tem limite de poder, paciência. Ele não tem limite de cuidado por nós, de amor por nós. Entregue-se. Entregue-se. Entrega seu problema a Ele. Entrega seu pecado a Ele. Entrega seus maus hábitos a Ele. E tenha uma vida plena, como nós lemos aqui. O que Ele quer é que nós tenhamos uma vida plena. Sabe? Uma vida alegre, uma vida vibrante, uma vida pacífica. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus e eu preciso de Deus. Que você entenda que Ele quer tirar de você o seu problema. Ele quer te fazer feliz. A nossa felicidade, eu não lembro mais a letra, mas a nossa felicidade ela não depende, tem uma música que nós cantamos, é muito antiga, de vez em quando a gente canta aqui, a nossa felicidade não depende do que está acontecendo. Não depende disso. A nossa felicidade depende de Deus, de nós estarmos seguros com Ele. Então, que você entenda isso, que você possa fazer essa troca. Sabe quando você vai fazer essa troca? Hoje. Amém? Que você tire de dentro de você aquilo que é ruim, que te faz sofrer, que te faz não dormir, que te faz ser como você está sendo. Que você troque e pede, Deus, e mesmo que você volta a cair, volta a pensar nas mesmas coisas, aí você faz de novo, troca de novo, porque é isso que Ele quer para nós, é isso que Ele nos oferece, e você vai estar aquém daquilo que você podia estar, se você não fizer isso, se você não confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que nós podemos confiar, nesse Deus poderoso, maravilhoso, esse Deus tremendo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Normalmente eu peço para as pessoas levantarem a mão, mas eu não vou pedir hoje para ninguém levantar a mão,
porque eu acredito que cada um de nós tem um problema desse tipo. Eu não preciso que você levante a mão para saber disso, né? Que todos nós temos problemas e nós precisamos que Deus nos ajude. Então feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, ó Pai, troca, Senhor, os nossos problemas, as nossas aflições, Pai, os nossos sentimentos errados, as nossas raivas, Senhor, os nossos medos, Senhor. Troca, Senhor, por uma satisfação contigo, Pai. Troca, Senhor, por nós vivermos a plenitude, Senhor, da Tua alegria, do Teu Espírito Santo, Pai. Troca, Senhor, nos mantém, Senhor, ó Pai, livres, Senhor, de pensamentos que geram mais coisas erradas, Senhor. Ó Pai, se nós carregamos há muito tempo, Senhor, um pecado, se nós carregamos há muito tempo, ó Pai, uma situação que aconteceu conosco, Pai, que nós possamos entregar hoje, Pai, essa situação a Ti, Pai. Se nós fomos abandonados por alguém, por nossos pais, Senhor, se nós fomos, ó Pai, maltratados por parentes, ó Pai, ou por outros, por vizinhos, ó Pai, coisas que marcaram a nossa vida, Pai, nos livra, Senhor, dessas marcas, Senhor. Se nós estamos hoje vivendo problemas, ó Pai, que estão nos tirando o sono, Pai, ó Senhor, que nós possamos entregar a Ti esta ansiedade, Pai. Que nós nos livremos dessa ansiedade, Pai. Que nós possamos ser livres, como nós cantamos aqui. Eu sou livre. Que cada um aqui possa ser assim, Pai. Ó Senhor, que esse sentimento que hoje nós descobrimos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, que desse nós sejamos livres, ó Pai. E até a próxima pregação, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos tocar novamente, Pai. E aí a gente vai ser livre de outro sentimento, Pai. Ó Senhor, que seja assim, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, nós queremos ser livres, Pai. Nós queremos ser livres de ansiedade, de pecado, Senhor. Ó Pai, de raiva, Senhor, de sentimentos errados, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, obrigado por Jesus trocar a nossa ansiedade. Ó Pai, obrigado por isso. Você pode dizer obrigado, Senhor, por Tu trocares a nossa ansiedade pela alegria. Obrigado, Pai. Por tudo nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa fazer dessa música uma oração. Que você simplesmente não cante, que você sinta a música, que você se sinta verdadeiramente livre das suas opressões, das suas ansiedades, daquilo que tira a paz da sua vida. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres.
Jesus reina neste lugar. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Mais uma vez, cante a Ele, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem sede, você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre, livre. Ondade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres em Ti, Senhor. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Somos livres em Ti. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Você é livre. Se você permitir que Deus te livre. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste nesta noite, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo agindo em nós, agindo no nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, transforme a nossa vida, Senhor. Que nós consigamos, Senhor, trocar contigo, Pai. As nossas ansiedades nós deixarmos, Senhor, e trazemos a Tua plenitude para a nossa vida, Pai. Nos ajuda nisso, Pai, que nós sejamos felizes, Pai. Alegres, Senhor, com a Tua presença em nós, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.